Olá, amigos e amigas. Mais uma vez gravando um vídeo, conforme nós combinamos, um vídeo falando sobre o tema da semana. Mas antes eu queria agradecer o carinho, a participação de todos lá nas enquetes que eu coloquei no Instagram. A participação foi bem grande e me surpreendeu positivamente. Obrigado pela confiança. Então, vamos usar esse momento agora para tirar algumas dúvidas sobre dieta, né? Dieta é um tema corriqueiro, todo mundo já pensou em fazer uma dieta pelo menos alguma vez na vida, muitos já fizeram várias, e eu vou expressar a minha visão sobre tudo que eu já estudei, toda a minha experiência como médico. Eu sou médico há mais de 20 anos, cirurgião e professor de fisiologia, e agora um médico envolvido com um novo universo, um universo em que a medicina é uma medicina em prol da saúde, em prol do bem-estar, em prol da longevidade. E com isso os temas mudaram no meu dia a dia. Em vez de falar de cirurgia, vamos falar de saúde. Tá? Bem, falar de dieta, assim, dieta no nosso país chega a ser quase que folclórico, né? Nós temos algumas coisas que beiram a simpatias, né? Beiram até alguns abusos e perigos para a saúde. O que a gente vê, a minha opinião sobre dieta é: dietas, elas são, algumas funcionam, outras não funcionam, não tem base para funcionar, mas mesmo assim, as que funcionam, elas se prestam exclusivamente ao objetivo de curto prazo. Então, a dieta que funciona, ela funciona para você entrar no vestido de casamento, ela funciona para o seu projeto verão, né? Ela funciona para algo no curto prazo. Fato é, e estudos mostram isso, que pessoas que fazem dietas regularmente, várias dietas, costumam acumular mais peso do que as que não fazem dieta. Por que será, então, que quem é preocupado com peso, quem é preocupado com dieta, acaba, no final das contas, engordando mais do que quem não faz dieta, né? Então, assim, para que a gente comece a falar disso, primeiro eu gostaria de deixar bem claro, perder peso, cuidar do seu peso, não tem a ver com caráter, não tem a ver com sua força pessoal, sua determinação, né, seu envolvimento, e sim em como você aborda a questão, né? O problema da dieta é que a gente encara a questão pelo lado menos eficiente, porque na grande maioria das vezes o problema não está exclusivamente no que você ingere, não está na entrada, e sim em como você gasta, em como você consome a energia que você ingere, né? Isso passa por diversos fatores, né? Não é somente o que você prefere se alimentar, não é se você é apenas se você é sedentário ou não. Isso passa também por questões como função hormonal, seu metabolismo celular e os hormônios ajudam nessa questão. Isso passa em como está a sua saúde do intestino, se você tem desbiose intestinal, se não tem, de uma forma geral, como você lida com a alimentação, como você gerencia a sua fisiologia digestiva, tá? Então, assim, dietas são vistas, então, por curto prazo. É como uma viagem na Disney, na minha opinião, né? Você vai para a Disney, é aquilo maravilhoso, você se diverte, esquece dos problemas, deixa tudo para trás, tem aquele bem-estar, aquele resultado imediato, aquela euforia, e dietas não são diferentes, né? O fato é que não dá para morar na Disney para sempre, né? Então você volta para a sua realidade, suas férias terminam e você tem que encarar o dia a dia. A dieta funciona da mesma forma. Algumas dietas, as que funcionam para perda de peso, não são todas, elas acabam te trazendo essa mesma sensação. Você tem aquela euforia, aquele bem-estar, aquele resultado inicial, e aí você se anima. Só que as dietas, elas são muito restritivas, e quando você passa muito tempo numa restrição, fica muito difícil sustentar esse tipo de dieta, né? Esse tipo de mudança alimentar. E aí isso traz como consequência que você perde o foco na dieta, você volta a comer alimentos variados e você volta a engordar. Até porque o seu hipotálamo, ele que é um órgão, uma parte do nosso sistema nervoso central,
ele cria uma memória de como estava o seu estado antes de emagrecer. E, com certeza, se você passou uma privação que te gerou a perda de peso, o seu hipotálamo vai fazer de tudo para que você recupere esse peso assim que você volte a se alimentar de forma mais equilibrada. Então, assim, é daí que quem faz dieta acaba engordando mais do que quem não faz dieta ao longo da vida. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o nosso hipotálamo ele atua, então, recuperando o seu peso. E pior, muitas vezes ele acaba armazenando um pouco a mais de energia, prevendo que você possa passar por uma outra fase de privação. Essa é a lógica de por que você faz dieta e você engorda mais quando você volta da dieta. Então, assim, como é que a gente deve, então, entender e mudar esse funcionamento? A gente deve começar abordando a questão da proporção de alimentos, de macronutrientes. Uma dieta brasileira típica de alguém que come de forma variada, grupos alimentares variados, ele vai trazer em torno de 70% da ingesta diária de carboidratos, 15% da ingesta em proteínas e 15% da ingesta em lipídios. Isso alguém que já se preocupa com a dieta. O fato é que essa quantidade de carboidratos na dieta vai fazer com que você ultrapasse o limiar de gasto energético e tudo que ultrapassar o quanto que você está gastando vai virar armazenamento de energia. A gente armazena energia, esse excesso de carboidrato, de glicose, a gente armazena no fígado, mas a capacidade de armazenamento é limitada. A gente armazena nos músculos, mas também tem uma capacidade limitada. Mas a gente daí tem um tecido especializado em armazenar, que são os adipócitos, são o nosso tecido gorduroso. Esse tem uma capacidade de armazenamento ilimitado. Então, quanto mais você tiver de excesso de energia, maior o acúmulo dentro dos adipócitos, e a gente chama isso de lipogênese. Existem dois grandes grupos de hormônios no nosso corpo, equilibrando a gestão do peso e de energia. Hormônios que fazem a guarda dessa energia, o armazenamento, hormônios lipogênicos, portanto, que fazem a gente ter gordura, e hormônios que fazem o gasto de energia, a gestão para o gasto dessa energia, que tem como principal hormônio o glucagon, enquanto nos lipogênicos o principal hormônio é a insulina. O que acontece? Esses hormônios eles trabalham em equilíbrio. Quando eu tenho o predomínio da insulina, eu tenho uma diminuição da atividade do glucagon. E quando eu tenho o aumento da atividade do glucagon, eu tenho a diminuição da atividade da insulina. E eles trabalham em constante equilíbrio. O fato é que quando a gente escolhe uma alimentação rica em carboidratos, com 70% da nossa ingesta diária de carboidratos, a gente promove a hiperinsulinemia, ou seja, a gente promove o pico de glicose, porque a gente está comendo muito carboidrato, estamos ingerindo muito carboidrato. Esse pico de glicose faz com que a gente produza muita insulina. Esse pico de insulina vai trazer como consequência uma absorção de toda essa glicose em excesso. O que acontece quando você faz uma ingestão de grande quantidade de carboidrato? Num primeiro momento, você está plenamente satisfeito, comeu bastante, o macarrão estava uma delícia. Só que, se você observar o que acontece nesses casos, a gente acaba aumentando a ingestão de carboidrato e aí isso ativa a nossa produção de insulina. O fato você está plenamente satisfeito porque você comeu até demais carboidrato, só que daqui a 2 horas, 2 horas e meia, o que vai acontecer é que você vai estar com fome de novo. Você fala, não é possível, eu comi tanto. Como é que é possível? Acontece que o aumento da ingestão de carboidrato fez com que você tivesse um pico de glicose. Absorveu aquele carboidrato, isso aumentou a sua glicemia, a sua glicose no sangue. Isso é o estímulo para a produção de insulina. A insulina também foi produzida em grande quantidade e colocou essa glicose toda para dentro do fígado, do músculo e principalmente dos adipócitos, da célula de gordura.
Essa glicose, quando sai da corrente sanguínea, ela faz com que você tenha uma diminuição do seu nível de glicose. E isso é percebido como uma sensação de fome. E aí, o que vai acontecer com isso? Você volta a se alimentar. Se mantiver aquela proporção de 70% de carboidrato, essa ingestão nova de carboidrato faz um novo pico de glicose, um novo pico de insulina, e novamente você tem fome precoce. Só que o nosso corpo é inteligente, né? Se ele começa a perceber que toda hora tem pico de glicose e pico de insulina, ele tem que produzir muita insulina, o que ele começa a fazer é, já que eu tenho toda hora que produzir insulina, eu vou manter meus índices de insulina no sangue altos. E isso induz, então, a uma resistência à insulina. Resistência à insulina causa uma série de fatores, de alterações do organismo. Aumenta a atividade inflamatória dentro do nosso corpo, inibe o glucagon, lembra? O glucagon e os outros hormônios, aqueles que fazem a gestão do gasto de energia, eles ficam inibidos pelo pico de insulina, eles são contrários. Então, o pico de insulina inibe o glucagon e aí você fica só armazenando energia, você não consegue gerenciar, você não consegue fazer lipólise, quebrar essas células de gordura, quebrar essa gordura dentro dos adipócitos e utilizá-la. Como é que a gente equilibra esse jogo? A gente equilibra esse jogo não é com a dieta da moda. A gente equilibra esse jogo quando a gente faz uma modificação na proporção da nossa dieta. Qual é a proposta? Você tenha na sua alimentação diária 40% de carboidrato em vez dos 70%, e em vez de 15% de proteína, que você tenha 30% de proteína e também 30% da sua ingesta calórica em lipídios, em gorduras. Gorduras boas, claro. Então, com isso, o que você consegue? Você tem a alimentação com carboidrato, você vai ter pico de glicose no sangue? Vai, só que esse pico já não atinge o limiar de utilização dessa energia. Então, o nosso corpo ele consegue utilizar a energia para viver aquele dia. Esse pico de glicose também faz um pico de insulina, só que como a glicose não está tão alta, a insulina também não sobe tanto. Se ela não sobe tanto, eu também não tenho a baixa tão rápida da glicose e eu tenho um primeiro efeito positivo. Eu perco a compulsão alimentar. Eu não vou procurar alimentos com tanta frequência ou num período tão curto. E com o tempo você vai conseguindo, esse tempo naturalmente vai se espaçando, sem você precisar passar fome, sem você estar se privando de nada, certo? Porque simplesmente você não tem a resistência insulínica. E o outro dado benéfico, como você já não tem mais o pico da insulina, a resistência insulínica, você começa a conseguir equilibrar melhor a produção de glucagon, que é um dos hormônios do gasto, da mobilização energética. Se a gente começa a utilizar o glucagon agora, a gente começa a queimar gordura, a tirar a gordura que está armazenada de dentro do adipócito e utilizar para o metabolismo das nossas células. Com isso, a gente consegue começar a utilizar esses depósitos de energia e o resultado é o emagrecimento, pouco a pouco, fisiologicamente. Qual é a grande desvantagem? Não dá para fazer isso para o próximo verão. A grande desvantagem também tem a ver com você não conseguir o resultado imediato. É você ter que se programar para chegar ao peso ideal, né? Lembra que quando você engordou, você também não engordou no último inverno para emagrecer no próximo verão. Você engordou ao longo da vida, ao longo de muitos meses e anos. Então, quando você faz dessa forma, você começa a perder peso sem perder sempre mão de saúde. E isso vai fazer com que você tenha estabilidade no seu peso. Você vai conseguir se equilibrar melhor naquela questão do quanto que você está ingerindo e o quanto que você está gastando de energia. O resultado disso é a perda de peso. A grande dificuldade é que a maioria das pessoas elas não querem condicionar o seu corpo para um resultado ao médio e longo prazo. Poucas pessoas se dispõem, melhor dizendo, poucas pessoas se dispõem a perder peso
para o verão do próximo ano, 2021, né? A proposta que eu tenho para fazer por vocês é que vocês modifiquem a forma de pensar. Modifique a forma de se relacionar com o seu peso, modifique a forma com que você busca a sua saúde, busca a sua boa forma, a sua beleza e o seu bem-estar, né? Que vocês olhem isso ao longo prazo, que vocês procurem um médico que te ajudem, porque questões como desequilíbrio hormonal, desequilíbrio intestinal vão atrapalhar essa efetividade do que eu estou falando. Mas, claro, se você conseguir equilibrar seus hormônios, suas funções hormonais, então seu metabolismo celular, se você conseguir equilibrar seu intestino e conseguir absorver nutrientes de forma mais eficiente, isso vai se casar com essa modulação da sua insulina, do seu glucagon e dos outros hormônios que estão juntos. E isso vai fazer com que você consiga equilibrar o seu peso, perdendo o excesso e mantendo saúde, tá? Agradeço demais a audiência de vocês. Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, que entrem em contato, coloquem comentários, podem criticar à vontade. Eu acho que toda crítica vai ser muito bem-vinda para que a gente possa crescer juntos. Mas elogiem também se acharem que funcionou, e a gente vai se encontrar pelo menos uma vez por semana nesses vídeos, nesses treinamentos e em breve em eventos online também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Boa semana.